Bom dia, Leandro. Como é que tá? Tudo bem? Bom dia, bom dia, tudo bem? Tudo Você? certinho? Você me ouve bem? Sim? Deixa eu aumentar aqui. Você tá onde, Leandro? Tá em Ribeirão Preto? Tá em São Paulo mesmo? Não, eu estou em Viradouro. Ah, não Perto acredito. é próximo. É. Não, por acaso eu sou de Terra Roxa, cara. Você não vai acreditar. Ah, é? Verdade, Fica, verdade. está em São Paulo? Não, não, não. Eu tô em Londrina, no Paraná. Ah, tá. Sou professor aqui É da de Terra UEL. Roxa. Ah, legal. Deixa eu só mudar algumas coisas aqui. Vai Ah, que apresentar legal. o trabalho? Não, eu sou o moderador. Você é o líder, né? Ah, tá, desculpa, eu não olhei aqui, não. Ainda só Não. estou mudando o fundo aqui procurando para mudar o fundo aqui Olá, bom dia, Ana. Tudo Olá, bem? bom dia, tudo bem? né? Tudo bem? Deixa eu só mudar o fundo aqui, background. Deixa eu dar uma olhadinha. Assim. Ah, Ana, você é coautora com o Felipe, né? Isso. Aí o Felipe não vai poder vir, vai ficar só comigo, tá? Ah, não, não, perfeito, tranquilo, tranquilo. Aliás, prazer, Saulo, eu que vou estar aqui, eu e o Leandro que vão estar aqui com vocês, tá bom? Tá bom, prazer. Agora que eu estou vendo aqui o Sal da Manso Vieira. Eu trabalhava aqui na Mosina, tinha várias pessoas com ele, pela sua família. Sobrenome? É, a Manso Vieira. Se você me falar, eu vou te falar se por acaso é ou não é. Ah, não, eu não lembro o nome, não. É que eu trabalhava no departamento pessoal, eu Então, fazia o pagamento e tal, então eu lembro dos da nomes. pessoa. Agora já. A Elna, você tá onde, Elna? Tá em São Paulo? Não, eu estou na Holanda. Ah, que bom. Ah, isso é a coisa mais gostosa do mundo, né? Então, tudo. Eu estou fazendo sanduíche. Que bacana. Aí aqui estamos 4 horas na frente, né? Que acabou ficando um horário Bom. bom para mim, porque não é tão cedo, né? De Uhum. sorte. Quando você chegou aí na Holanda? Foi em setembro, então tem pouco menos de 2 meses, mais ou menos. Uhum. Perfeito. O que é seu orientador ou orientadora aqui no Brasil? É o João Maurício. Ah, o João. O João. Ó, né, não pode falar, a gente brincava com os orientandos dele, as Mauricettes, a gente brincava. Mauricetes, né? É, uhum. Ah, mas as meninas, na verdade que eu conheço também, o João fez parte da minha banca, né, de doutoramento, então Tá, aí eu conhecia a Simone, a Gleice, a Késia, né, as meninas são muito boas, com certeza você deve conhecê-las também, né? conheço. Elas estão, inclusive, presencial, né, no evento. A Cleide, acho que sim. A Simone não, a Simone está fazendo É, também A Simone não, é. no pós-doc, né? É, mas a Keisa e a Grace estão. Quem que Sim, foi sim. seu orientador? O Benny Kramer. Ah, claro. Uhum. Você viu que, na verdade, isso aqui fica para o resto da vida, tá? Então, a gente continua com eles até. Bom dia, Paulo, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo Bom dia. certinho, prazer. Eu falo que a gente nunca larga dos nossos orientadores. Isso aqui é para o resto da vida, tá, gente? Então, Nossa, você. não me fala isso, não. Não. Tem quanto tempo que você terminou? Eu terminei em 2010 já. Lá se vão 13 anos. Nossa, sim. É só cara de novo, tá, gente? Mas.
A Paula tá onde, Paula? Desculpa, só para a gente ir localizando todo mundo. Na FURB, Você, atualmente você está em qual cidade? em Blumenau. Ah, você está em Blumenau, perfeito. Isso. Bacana. A gente tem alguns Vocês são amigos. da onde? Eu sou daqui da Universidade Estadual de Londrina, estou em Londrina, no Hum. Paraná. Elna, por favor. Eu sou da USP, mas no momento estou na Holanda. Estou fazendo sanduíche aqui. Ah, O legal. Leandro. Hum. O Leandro também. Eu sou de Ribeirão Preto, né, Leandro? Você? Gosto de Ribeirão Preto, isso da fé. Uhum. Conta pra mim. Quem que é o seu orientador, Leandro? O orientador? A orientadora é a professora Simone Galina. Simone Galim. Não conheço. Eu acho que eu já ouvi. Já ouvi o nome. Hum. Fala, Hum. Hugo. Bom dia. Bom dia a todos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Hugo nos ouve bem? Sim, professor Leandro. Perfeito, perfeito. Pessoal, eu acho que estamos todos aqui, né? Só a professora Adriana Bruscato que não entrou ainda. A professora vem para a apresentação? Vem com a autora do trabalho. Perfeito. A gente aguarda ela para iniciar. Perfeito. Só algumas. Opa, vou pedir. Acho que o Hugo tá com o microfone aberto. Vou pedir para você fechar só um pouquinho, Hugo, por gentileza, só para passar aqui algumas instruções de como que a gente tá organizado na sessão, tá? Então, vamos lá. Na verdade, as sessões a gente vai fazer, eu acho que o Leandro vai fazer, colocar as apresentações para a gente, né? As apresentações têm, em média, 8 minutos e Isso. pouquinho. E vamos fazer, ao final de cada uma das apresentações, a gente vai fazer alguns comentários do trabalho, assim, de uma maneira bem tranquila, tá, pessoal? Apenas eu fiz uma leitura de alguns dos trabalhos, outros eu não tive acesso na íntegra do trabalho, mas então tenho algumas dúvidas aqui, e aí a gente nós vamos conversando sobre eles e tirando algumas dúvidas, basicamente alguns pontos que a gente acredita que possa melhorar, mas assim, num trabalho bem colaborativo, só para vocês terem uma ideia. Tem algumas sessões que são mais pesadas, né? E a gente fica sempre, meu Deus, mas aqui não, a gente vai estar trabalhando nesse sentido. Então, a gente faz a apresentação, é o primeiro momento, depois, no segundo momento, a gente vai fazer uma breve discussão ou apontamentos e dúvidas desse trabalho, e ao final a gente abre para os participantes para que eles possam fazer então considerações. E vocês também, entre vocês, nós temos aí trabalhos que se conversam bastante, então para que a gente possa fazer essa interação. Perfeito? Então, eu gostaria de desejar bom dia a Gleiciele, que também está aqui com a gente, o professor Carlos, que está aqui com a gente também. Sejam todos bem-vindos e obrigado pela participação, tá certo? Vamos apenas aguardar, então, para que agora. Deixa eu só também falar assim: então, serão 4 trabalhos específicos apresentados aqui na sessão. O primeiro, o efeito da inovação na performance financeira das empresas, né, de autoria da professora Adriana e também do Hugo. O segundo trabalho, recursos estratégicos, um estudo na cadeia vitivinícola de vinhos finos do Paraná. A Adriana, que é autora, juntamente com a professora Cleiciele. Professora, um prazer revê-la aqui, né? Estamos pertinhos aqui um do outro, professora aqui da UEM, seja bem-vinda. O terceiro trabalho, Navigating Tensions in Social Enterprises, a Comprehensive Review of Stakeholders Engagement Strategies. Os autores, na verdade, a Elna e o Felipe, que hoje não estará aqui com a gente. E, por fim, teremos o último trabalho, o poder transformador das mulheres, impacto na participação feminina, na relação entre RSC e desempenho econômico, que vai ser apresentado pela Paula, que está aqui com a gente. Então, assim, já de antemão, novamente, muito obrigado a todos por estar aqui com a gente.
e a gente poder fazer esse momento de compartilhar um pouquinho de conhecimentos e a gente conhecer um pouco do trabalho de vocês. Perfeito? Aos autores, alguma dúvida em relação da nossa dinâmica, como que nós vamos fazer? Tudo tranquilo? Então, para sermos pontuais, né, 8 horas e 30 minutos, e aí, como é uma sessão com 4 trabalhos, então a gente vai levar um tempinho mais com as apresentações, e vou pedir para que o Leandro faça a gentileza, então, Leandro, de iniciar os nossos trabalhos, sendo que a sequência foi essa que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Perfeito? Leandro, por gentileza, o primeiro trabalho. Eu vou compartilhar o primeiro trabalho. Com o efeito da inovação, né? Perfeito, perfeito. Primeiro, o efeito da inovação, professora Adriana, Buscato e Hugo de Paulo. Posso dar início já? Pode. Só um momentinho aqui. Perfeito, tranquilo. Vocês estão ouvindo? Não estamos ouvindo. Já põe. Hugo, desculpa, só para esclarecer, Hugo, a gente vai fazer a apresentação pelo vídeo, tá? Então, Ah, perfeito. fica tranquilo. Excelente. Depois a Sem gente problema. vai bater um papo, tá bom? Vamos Mas mudar. a gente ainda não está ouvindo, Leandro. Estão ouvindo agora? Estão ouvindo? Agora estamos ouvindo, mas aumenta um pouquinho, por gentileza, porque o som acho que tá. Aí você inicia novamente, por gentileza. Verificado na literatura não interferência. Você inicia novamente o vídeo, por favor? Mas, apresentando um trabalho que tem como título o efeito da inovação na reforma financeira. Estão ouvindo? Sim, sim, ok. E como autores, Nicola Francisco e a professora doutora Adriana Buscato. O presente trabalho tem participação de 4 pontos. Em primeiro lugar, em vista da importância da inovação como potencial gerador de vantagem das empresas, relado do desempenho financeiro, verificado na literatura não interferência influência da inflação na performance financeira das empresas. Ademais, entendendo a necessidade de conhecer e diferenciar os efeitos da inovação em suas diferentes magnitudes, saber, ação incremental e inovação vertical. E não menos importante, precisamos ter os efeitos de uma abordagem balanceada, inovação incremental e inovação vertical, na literatura. Se convencionou chamar de ambição. Dessa forma, ela tem como objetivo qual a relação inovação e performance financeira das empresas e colocou pela seguinte questão de pesquisa. A inovação influencia a performance financeira das empresas. Nesse sentido, 3 hipóteses foram testadas. Hipótese H1. Inovação incremental influencia o desempenho financeiro da empresa. Hipótese H2. Inovação radical influencia o desempenho financeiro de uma empresa. Hipótese H3. A ambidestria, ou seja, o uso simultâneo e balanceado. Inovação radical influencia o desempenho financeiro de uma empresa. Como metodologia, utilizamos painel de dados balanceado, o modelo para os estimadores utilizados é o que segue em tempo. Testes estatísticos processados não está. O variável, problema tempo. Variável dependente, ou quantos resultados da empresa. E variáveis independentes tempo. Inovação incremental, representada pela sigla INOVI, que nada mais é que a razão do CAPEX, a PROX, investimento em inovação incremental, contrativo da empresa. 2. INOVIE, inovação radical, nada mais é que a razão do investimento em D&D sendo a PROX, investimento em inovação radical, contrativo da empresa. A variável INOV, nada mais é produto das variáveis INOVI e INOVR, que representa a variável ambidestria. O trabalho foi dado à base de dados extraída da base de Reuters, no período de 2003 a 2022, no período de 10 anos. Base composta por países, 7 países do BRICS, representam uma representatividade de 12 países, empresas representam 12 diferentes países. Os dados foram
dados ao tempo, nós falamos dos testes estatísticos reformados. A amostra final, 142.094 milhões, representa um total de 18.344 empresas de. Ao todo, 2.469 empresas foram eliminadas da base pela ausência de dados e pela apresentação de dados em volume. Além disso, dados de PNL ausentes foram substituídos pelo valor zero. Obviamente, tudo isso sendo feito com base na literatura. O resultado dos estimadores, temos as hipóteses H1 e H2 que tiveram ser aceitas por apresentar estimadores estatisticamente significativos, certo? Enquanto que a hipótese H3 teve que ser rejeitada, o fato de não apresentar estimadores estatisticamente significativos. Na prática, os resultados demonstram inovação incremental e inovação radical que ensinam negativamente as empresas. Enquanto que a ampla esquerda não influencia as performances financeiras. Então, podemos dizer que a influência negativa da inovação é possivelmente explicada por, primeiro, o caráter oneroso. Segundo, a existência de potenciais conflitos internos. Terceiro, a criação de risco externo à implementação do plano. É importante lembrar que, evidentemente, até mesmo o próprio pode se opor a uma estratégia de inovação, não acolher tempo da empresa. E, obviamente, vai gerar resistência e o resultado disso vai ser o seu rendimento financeiro. Além disso, o resultado de 15 magnitude para os estimadores de inovação mental e radical demonstra a necessidade de um estudo dessas variáveis de forma separada. Além disso, relativa à ambidestria, sua não influência pode ser explicada pela dificuldade de implementação de tal abordagem, em função do de uma competição. Basicamente, dizer que, eventualmente, uma inovação pode balancear investimento em inovação radical e inovação incremental, que vai gerar internamente uma competição. Isso gera tensões, e, obviamente, impõe desafios à empresa, impõe desafios à geração de valor. No hino do estudo, discutido anteriormente, foi feito a mesma approach, porém agora utilizando a base geral e separando, fragmentando essa base geral em duas subbase. Empresas que compõem países do BRICS e empresas que são sediadas em países do BRICS. Nota-se que inovação incremental, inovação radical e como longo de 12 anos quando a gente basicamente analisa o BRICS e o BRICS compara esse comportamento em relação à amostra geral. Do ponto de vista do teste de hipótese H1, H2 e H3, esses foram os resultados dados em vezes, estimadores estatisticamente significativos, a 1%. E, na prática, basicamente, pode ser resumido assim. Em primeiro lugar, inovação incremental e inovação nacional se influenciam negativamente a performance financeira de empresas de países desenvolvidos. Não ocorre em empresas de países desenvolvidos. Em suma, hipótese H1 e H2 pode ser aceita para a subamostra de empresas de países do 27, porém, tem que ser rejeitado para empresas que compõem o bloco de países do 15. Por outro lado, a ambidestria influencia a performance financeira das empresas de países em desenvolvimento. Quer dizer que, para as empresas do BRICS, a hipótese H3 tem que ser, quanto para empresas que compõem o bloco 17, essa hipótese tem que ser. Como discussão, podemos colocar o seguinte. Primeiro, não se trata de inovação incremental e inovação radical para empresas de países em desenvolvimento, utilmente explicado pelo contexto adverso. Além disso, poderemos adicionar o caráter oneroso com a estratégia de inovação. Além disso, temos que a ambidestria parece se apresentar como uma estratégia capaz de gerar valor para empresas de países em desenvolvimento. De fato, as empresas que adotam a estratégia parecem criar um diferencial competitivo e, portanto, se destacar nas imagens empresas. Já para empresas de países desenvolvidos, a ambidestria parece não gerar uma vantagem em relação a empresas de países que retornam ainda mais negativo, possivelmente um ambiente altamente bem feito, os altos investimentos necessários em uma estratégia de inovação. Como conclusões, podemos dizer que a adoção de uma estratégia de inovação requer a alocação de grandes recursos financeiros, sem garantia imediata de retorno para a empresa. Tipo de economia onde a empresa influencia os resultados apresentados nos resultados anteriores. Portanto, empresas bem sucedidas são aquelas que conseguem gerar efetivamente gerar resistência interna e externa, caminhando para o fim dessa apresentação, temos que, com relevância, os produtos da inovação são construídos foram feitos a partir de dados financeiros, e não por meio de determinados, em geral, se encontra na literatura. Parênteses, não é uma crítica, nem de uma constatação. 2.
A gente utilizava uma base relativamente representativa, tanto país. Com contribuições, queremos. Esse trabalho apresenta um resultado empírico sobre a relação de inovação e performance financeira. Destaca a importância de estudar separadamente inovação incremental e inovação radical, além de abordar os efeitos de inovação incremental e o investimento na performance das empresas. Por último, como limitações, entendemos que o trabalho não explora a relação entre investimento e o retorno desse investimento. Basicamente, quer dizer que, eventualmente, os frutos desse investimento no presente serão gerados em anos posteriores, não necessariamente no mesmo ano da análise. Obviamente, isso tem que ser investigado, pode ser interessado no trabalho sobre. Além disso, como limitações, entendemos que precisar apenas uma prova para representar a inovação é, sem dúvida, uma alta limita com esse trabalho. Por último, parte não considerar o efeito da atuação. Muito obrigado. Obrigado. Eu vou pedir, Hugo, para você fazer a gentileza para a gente de falar um pouquinho melhor do trabalho, que acabou ficando o áudio um pouquinho travado, né? Você já tinha percebido ali no chat. Conta um pouquinho melhor para a gente o trabalho. Obrigado, professora Adriana, que também está aqui com a gente, presente. Obrigado pela participação. Conta um pouquinho do trabalho e depois eu vou te fazer uma pergunta, Hugo, assim, literalmente de curiosidade, para ver como é que a gente, para dar uma melhor compreensão para todos. Por favor, Hugo. Sem problema, professor Saulo. Obrigado pela oportunidade. Bom, de forma bem resumida, pessoal, o trabalho ele teve como objetivo principal investigar os efeitos da inovação na performance financeira das empresas. Então, como pôde ser visto ali, mesmo com um pouco prejudicado pelo áudio, a gente abordou para tanto uma amostra, né, aparentemente grande, né, a gente englobou ali 12 países, a gente faz um recorte ali buscando países tanto do BRICS quanto do G7 para compor a amostra geral. Então, ao todo ali são mais de 142 mil observações, totalizando um total de 18 mil empresas distintas, né? E aí a gente basicamente faz uma quebra na parte de inovação, né? Tentando entendê-la de uma forma um pouco mais multifacetada, né? Via de regra, os trabalhos interessam isso via, por exemplo, patentes, eventualmente, às vezes, só via investimento em P&D, o que aqui não é uma crítica da minha parte, né? É basicamente uma constatação do que está na literatura. Então, a gente visou também ampliar um pouco esse raciocínio, trazendo os conceitos de inovação incremental e de inovação radical. Para modelar a inovação incremental, a gente associa isso ao investimento em CAPEX, que as empresas possuem, né? Que é uma linha, quando a gente está falando de empresas de capital aberto, é um dado que a gente consegue, né? A gente tem acesso. E no caso de P&D, a gente faz essa de inovação radical, a gente faz essa associação com o P&D, investimento em pesquisa e desenvolvimento por parte das empresas. Então, basicamente, a partir desses dois construtos, a gente faz utiliza um método de painel desbalanceado, no caso, né? Eventualmente, em algum ano aí ou outro, a gente não tem a observação da empresa por questões de base de dados, e a gente enfrenta essa hipótese, né? Tentando entender se essa influência ela ocorre ou não, tá? E aí, de forma prática, o resultado que a gente encontra é que a inovação incremental e a inovação radical, ambas, né, que são as minhas hipóteses H1 e H2 no trabalho, elas são confirmadas, a gente encontra estimadores estatisticamente significativos, enquanto que o que a gente chama de ambidestria, que seria um efeito combinado, né, um conceito mais, não vou dizer novo, né, porque já tem bastante tempo, na verdade, mas é um conceito que, do ponto de vista de desenvolvimento em termos de estudo, né, ele está sendo cada vez mais buscado. A gente fez digamos, uma interação entre inovação incremental e inovação radical para modelar essa ambidestria, que seria basicamente a capacidade simultânea e balanceada de uma empresa investir tanto de forma incremental quanto de forma radical, né? E testa, né, se essa interação ela gera influência na performance financeira das empresas. E o que a gente encontra na amostra geral é que essa significância estatística não é encontrada, né? O estimador ele não é estatisticamente falando significativo, e a gente rejeita a hipótese H3. Então, isso são conclusões gerais, professor Saulo e demais pessoas da mesa. E aí, numa sequência, tem até um contexto, né, da forma como foi feito, assim, e obviamente que isso implicou até algumas limitações do ponto de vista de comparações, né, do ponto de vista estatístico. Na evolução do trabalho, eu fiz uma proposta de quebrar essa amostra, tentar entender o contexto de G7 e tentar entender o contexto de BRICS, né? Fazendo exatamente como eu fiz para a amostra geral.
E aí, bom, o que a gente encontra são resultados totalmente distintos, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, só os países do BRICS, a minha hipótese H1 e a hipótese H2, elas são rejeitadas. E aí o que a gente descobre é que apenas a ambidestria nesses países explicaria a sua performance financeira. Do ponto de vista de resultado do estimador, a gente encontra até um resultado bem distinto. Ele não só é significativo, como ele é positivo, distintamente do que a gente encontrou nas primeiras observações, onde a gente teve estimadores negativos, né? Então, a gente encontrou que a inovação incremental e a radical ela influenciava negativamente. Tem um pequeno parênteses aqui que tem que ser feito, e isso é uma das limitações do meu trabalho, é que, do ponto de vista estatístico, essa comparação ela fica um pouco complicada de ser feita diretamente, dado que eu simplesmente quebrei a amostra e não eventualmente utilizei, por exemplo, uma variável dummy para poder modelar isso internamente dentro da amostra como um todo, tá? Mas, de forma, pensando em ciência aqui, né, no nosso desenvolvimento, eu entendo que tem uma contribuição minimamente de levantar uma bandeira minimamente amarela aí para a gente poder investigar isso de forma mais profunda. Perfeito. Quando a gente olha por outro lado, professor Saulo, e já me aproximo do fim, a inovação, no contexto de países do G7, a gente encontra já o inverso. A inovação incremental e a inovação radical, elas não influenciam o resultado, né, a performance financeira das empresas, enquanto que, a inovação incremental e a inovação radical influenciam o resultado das empresas em países do G7, porém a ambidestria não teria um papel de influenciar, né? E aí, bom, um ponto bem importante, assim, numa linha mais de discussão para fechar, a gente entender o contexto onde essas empresas estão. Acho que o grande porquê, a grande explicação de encontrar tantas variações em termos de resultado tá nisso. Então, isso é que eu tento endereçar no meu trabalho, né, que eu coloco. E, obviamente, também estou falando aqui de questões externas. E também estou falando de questões internas também. Eventualmente, a gente tem conflito entre os próprios agentes. A gente pode dizer que, dentro de uma empresa, a equipe que está responsável por uma inovação incremental, ela vai competir, por exemplo, por recursos, em termos de orçamento, com uma equipe que está, por exemplo, com um projeto de inovação radical. Estou tentando aterrissar o problema aqui para a gente poder capturar o resultado do trabalho, né? Mas, de forma geral, esses são basicamente os achados e um pouco das explicações, as possíveis explicações que eu endereço no meu trabalho, tentando explicar um pouco do que eu vi em termos de resultados numéricos. Perfeito. Eu sei que é difícil, né? A gente está com um tempo super curto e você está tentando fazer aí essa síntese para a gente. Não, excelente. Eu vou, nesse primeiro momento, eu gostaria só essa questão assim, do conceito de inovação radical incremental, essa conexão com a ambidestria, que até no trabalho você faz isso um pouquinho melhor, um pouco mais para o início, mas para o final eu acho que ficou um pouquinho solto, né? Então eu gostaria que você falasse um pouquinho para mim sobre isso. E uma outra questão é a questão da influência do setor, porque isso acaba também tendo, eu sei que, claro, dentro dos objetivos do seu trabalho você cumpriu, não é essa a questão, mas a questão do setor, porque ele pode também ter uma influência, mesmo em países desenvolvidos e em desenvolvimento, né, como você coloca, porque teoricamente a gente tem uma expectativa que vai acontecer o inverso do que vocês colocaram, que nos países desenvolvidos vai ter mais inovação, etc. e a gente encontra nos resultados de maneira inversa. Mas eu gostaria que você comentasse um pouquinho, a professora Adriana, por favor, também se gostaria de participar aqui, fique à vontade. Perfeito, professor Saulo. Eu fico muito feliz com a pergunta que o senhor fez, porque, na verdade, eu estou, nesse momento agora, até tentando me encaminhar para um doutorado, e essa parte do setor, talvez é aí que o senhor queira tocar. O modelo tradicional de estratégia, ele fala de forma muito clara, né, que o setor ele influencia essa estratégia que a empresa tem. No meu caso, a estratégia que eu estou escolhendo é uma estratégia em inovação. É isso que eu escolhi testar aqui. Então, como o senhor disse, eu tenho toda a razão, o setor ele tem uma influência nisso, tá? No modelo tradicional. E aí a gente pode ir além, né? Quando a gente fala dessa questão do contexto, e já chego na parte de ambidestria, o setor ele modela essa estratégia e ele também sofre influência do externo, assim, do meio no qual ele encontra, né? E inclusive esse modelo mais tradicional que fala em setor influenciando estratégia e vice-versa, e isso impactando na performance, ele já vai evoluindo para um cenário onde eu tenho um contexto externo que não só influencia essas duas escolhas, como também é influenciado por essas escolhas. Então, é muito importante, de fato, essa eu acho que é um ponto, uma limitação, e eu espero ter a possibilidade, se tudo dando certo, de enfrentar isso no meu doutorado
e de uma forma mais bem ampla. Assim, eu vejo que isso vai ser um ponto, e inclusive, professor Saulo, o fato do senhor estar tão apurado que um dos pontos que foi colocado até na minha banca de defesa foi exatamente algo muito similar a isso, no sentido também da complexidade que você tem de conseguir endereçar isso, essa questão de setor e associar isso também a contexto, porque no modelo antigo eu ficaria só no setor. Hoje, além disso, eu tenho que evoluir para a parte do contexto também, no que eventualmente se chama de envelope institucional. Então, tem toda a razão, certamente um limitante e eu pretendo agora explorar, e não foi, como o senhor disse, explorado no trabalho. Uhum. Na linha da ambidestria, da mesma forma, Entenda como assim, um desafio a ser cumprido. Não fala como perfeito. facilitante, né? É um desafio ainda adicional a ser cumprido, viu? Eu fico muito feliz com a pergunta, sinceramente, porque, de fato, tá demonstrando que eu estou no caminho certo, porque eu enderecei recentemente até um anteprojeto nessa linha, exatamente nessa linha. O setor é um dos pontos críticos do meu trabalho, então eu fico muito feliz, porque isso vai me ter o feedback, né, de uma pessoa experiente como o senhor, de que eu estou no caminho correto ali da coisa. Bom, um pouco mais sobre a ambidestria, como eu disse, professor Saulo, apesar de não ser um tema muito novo, professor Saulo e demais. Apesar de não ser um tema muito novo, a gente ainda tem ainda algumas controvérsias, né, a respeito dessa montagem desse construto. Então, eu explorei, dentro do meu trabalho, uma abordagem onde eu tenho uma forma, digamos assim, matemática de fazer via interação, um produto simples. Eu pego um construto de inovação incremental e faço essa associação, essa multiplicação pelo construto de inovação radical. Eu, eventualmente, agora nessas pesquisas, me aprofundando um pouco mais no tema, já encontro versões onde você tem, eventualmente, esse construto sendo feito via soma dos dois fatores ou, eventualmente, via uma ponderação dos dois fatores. Então, o que eu estou tentando fazer, né, que não, obviamente não fiz isso no meu trabalho, tá, mas que eu acho que é muito importante, dar, eventualmente, 2 passos para trás, entendendo um pouco melhor a natureza dessa interação, né? Porque no fim do dia, a ambidestria, a definição dela de uma forma bem direta, né? Isso que já está pacificado, é você conseguir, como eu disse, de forma simultânea e balanceada, fazer ambos, né? O problema é que inovação incremental e inovação radical, você pode entrar em diversas discussões a respeito do que é uma coisa e do que é outra. Então, eventualmente, o investimento em tecnologia para uma empresa do setor de logística, por exemplo, é inovação radical. Para uma empresa de tecnologia pura, aquilo é inovação, é o incremental dela. Então, não é um tema de fácil enfrentamento, mas, basicamente, o que eu entendo que o meu trabalho eventualmente peca um pouco, né, e concordo com o senhor, eu entendo também que é de forma construtiva, tá, os apontamentos, e isso é muito saudável. Ele peca um pouco, talvez, não explorar, talvez na literatura, e aí mais para o final, até como eu vi os comentários, assim, de conseguir fazer esse encaixe, assim, né, trazer para os resultados que eu apresentei do ponto de vista estatístico, fazer essa conexão com literatura, né? Mas eu acho que certamente a dificuldade que eu encontrei em fazê-lo, e ela está nesse ponto que eu disse, né, de entender como de fato essa interação, a gente modela isso do ponto de vista de construto. Perfeito, Hugo. Eu acho que esse é um pouquinho do papel também dos congressos para a gente fazer esse debate e os trabalhos e continuarem dentro desse processo de evolução. Assim, muito obrigado. Eu sei que daqui a pouquinho a gente vai te chamar, voltar a gente fazer o debate mais ampliado, mas nesse momento, muito obrigado, Hugo, e obrigado, professora Adriana, por estar aqui com a gente, tá certo? Seguindo em frente, então, daqui a pouquinho a gente volta para fazer esse debate conjunto e aí também abro para os outros participantes da nossa sessão. Dando continuidade, o segundo trabalho de hoje é o de Recursos Estratégicos, um estudo na cadeia vitivinícola de vinhos finos do Paraná. Temos aqui a Adriana e a professora Cleiciele, que está aqui com a gente. E aí eu vou pedir para o Leandro fazer a gentileza de colocar para a gente o vídeo da apresentação delas. Por favor. Só um momentinho, por favor. Perfeito, perfeito, Leandro. Deixei aberto aqui, mas eu estou bom.
ao artigo tudo na escrito por mim e pela minha orientadora, a doutora Cristina. Ele é fruto da minha dissertação de mestrado e ele é um recorte de uma parte da pesquisa. Então, meu objeto de pesquisa principal é entender a cadeia dos finos do Paraná. É uma cadeia que ela está em desenvolvimento de consolidação, sendo o território nacional e do Brasil, visto os investimentos que diversos regiões brasileiros têm, tá? Fazer crescer esse setor de agricultura. E no Paraná isso não é diferente, né? Ele é uma das regiões, e cerca de 1% nacional, e também tem desenvolvimento, isso traz um temporário novo, traz distribuição de recursos, também busca um projeto do governo, né, revitalizar todo esse setor, né, e trazer esse conhecimento para dar um banho do vinho. Frente a isso, existem diversos desafios, como desafios climáticos, tributários e também de tanto de vinhos nacionais quanto de vinhos internacionais. Para isso, para trazer esse crescimento do setor, é necessário desenvolver uma certa competitividade e também melhorar o desempenho. Então, pensando nisso, uma análise de resultados, visto que eles podem trazer uma competitiva, caso as empresas elas consigam explorar suas estratégias e potencial competitivo. Então, pensando nisso, o objetivo geral é entender como se dá o potencial competitivo dos recursos humanos e recursos tradicionais e financeiros presente no segmento de produção e processamento de licença. Deixa eu dizer para isso, orientação de recursos, pensando nos quatro utilizando o modelo identificar quais recursos são estratégicos e fáceis de a pesquisa qualitativa descritiva, a transversal, ela foi feita por diferentes sistemas separados. Eu utilizei 9 medidas localizados no Pará, 4 fornecedores que são fornecedores diretos e um dos representantes da que é uma das principais extensões de liquidez do Paraná. Bom, estou pensando na análise de recursos. Eu separei por cada tipo de recurso, como eu já falei, construir esses quadros que existem dentro desses 4 grupos. E aqui tem aqueles recursos que são valiosos, a discussão de militar, as letras de as vinícolas, o FA, os fornecedores, e eu considerei como estratégico aqueles recursos que são no mínimo raros, custosos de militar. Isso que sendo raro já traz uma certa temporária, mas já é uma vantagem. Então, dentro dos recursos humanos, a mão de obra, são jogos e experiência, habilidade dos funcionários, também um relacionamento entre as pessoas com pessoas. E principalmente nessa questão da mão de obra, isso que para o funcionário, sabe trabalhar bem a uva, ou então para é muito difícil de encontrar, isso não para mim. Então, essas vinícolas, claro que 100%, pegaram, funcionário, treinaram ele, e aquelas necessidades de traz uma competitiva. No caso dos recursos físicos, foi vista a questão da tecnologia, questão de uvas. Isso foi visto somente uma célula que tem uma tecnologia inovadora para tratar pragas das uvas. Essa questão da estrutura física, tanto para a produção das uvas, para a produção dos dados, então, a localização geográfica, tanto de acesso como o geográfico para a plantação das uvas, de clima, tal, visto como estratégico, visto que algumas vinícolas elas tiveram essa oportunidade de serem pioneiras na região que elas estão, e se constituem no centro urbano por conta delas, e também essa questão de encontrar um lugar que é propício à plantação de vacinas. Mas essa matéria-prima que foi privilegiada para fazer vacina das uvas, os vinhos fabricados aqui, isso não visto como estratégico, as vinícolas que chegaram a esse tempo final, mas sim aquele produto com a marca
e a tradição que ela traz também. Os recursos organizacionais estratégicos foram sistemas de planejamento da produção da uva e da produção do vinho pela venda do AB, Leandro, porque foi feito Leandro, vou totalmente pedir, quando entender que isso por traz gentileza, também para você pausar o vídeo, por exatamente gentileza. para colar. Leandro, você consegue pausar o vídeo, por gentileza? Lá atrás. Sim. Eu acho que tá ficando, o áudio tá ficando muito ruim para o pessoal. Se for o caso, eu vou pedir assim, a Adriana está aqui com a gente, né? A professora Gleiciele também está aqui. Se elas pudessem fazer a explicação, eu acho que a gente pode deixar sem o áudio nesse momento, porque eu acho que fica melhor para que todo mundo possa compreender melhor. Quando o Hugo falou para a gente, ficou mais claro e eu acredito que também vai enriquecer. Você se importa, Adriana? Eu sei que vocês não estavam preparadas para fazer a apresentação, né? A gente ia apresentar, mas é por uma questão de áudio. Pode ser? Aí aproveitamos Não tem melhor. problema. Ok para você, Adriana? Um pouco também. Tudo bem, sim. Vocês estão conseguindo me ouvir? Que eu acho que para mim também tá travando um pouquinho aqui a internet. Eu tô no Não, não. celular. A gente consegue te escutar bem. A gente consegue te escutar bem. Perfeito. Fica Consegue? tranquila, tá? Então tá. É que eu tive um problema aqui, daí o computador ele não conseguiu entrar, não sei o que aconteceu, e tá bem meio ruinzinho. Aí eu fui no celular mesmo. Então, eu só tô esperando abrir aqui o arquivo, mas eu já posso ir falando. Então, esse estudo, só para vocês entenderem um pouquinho, é do meu mestrado. Na verdade, é de uma parte, assim, do meu mestrado. Qualquer coisa, se vocês não estiverem me ouvindo, vocês me param, tá? Fica tranquila. Então, assim, no meu mestrado, eu fiz um estudo que era sobre a cadeia de vinhos finos no estado do Paraná. Eu usei duas teorias e daí para esse artigo eu peguei uma parte, né, do que eu utilizei para esse artigo, que daí ele é mais focado nessa teoria da visão baseada em recursos, né? Então, foi aplicado esse estudo, né? Eu busquei, só um pouquinho que está entrando aqui no artigo. Então, assim, eu vi que lá no Paraná tem essa cadeia, eu sou do Paraná, né? Eu sou da Universidade Estadual de Maringá. E aí, eu estudei, vi que estava uma cadeia, né, que está em crescimento, ainda tem pouco mercado para ela está se desenvolvendo. E aí eu resolvi estudar ela com base nessa questão dos recursos que ela tem, os recursos que ela pode desenvolver, né? Focando naquilo que a teoria traz, os recursos humanos, físicos, organizacionais e financeiros, e aí trazendo, eu quis colocar um pouco do modelo Vril, né? Que daí entraria junto com aquele artigo do Barney, de 1993, e depois, posteriormente, ele criou esse modelo. Então, eu quis fazer esse paralelo. Então, além desses recursos elencados como humanos, físicos, organizacionais e financeiros, entender um pouquinho do potencial competitivo que eles podem trazer para essas vinícolas que são aqui do Paraná. Né? Pensando nos recursos são valiosos, raros, custosos de imitar. E aí, junto disso, seguindo o modelo do Vril, aqueles recursos que se estão devidamente organizados ou não para trazer todo esse potencial competitivo. Então, para isso, deixa eu pegar lá minha metodologia para eu relembrar. Então, para isso, eu fiz um estudo que é qualitativo, né? Eu foquei nas entrevistas, ele foi um estudo também descritivo e ele teve um recorte transversal. Eu comecei ele no final do ano passado, né, as minhas entrevistas, e terminei, assim, bem no início de 2023, que foi bem na época, assim, da colheita, das uvas e tudo mais, então se estendeu um pouquinho porque foi mais corrido esse período. E aí eu utilizei, né, para isso, eu busquei 9 vinícolas de vinho fino do Paraná para estar respondendo essa minha pesquisa, né, as minhas entrevistas. Eu também busquei 3 fornecedores os fornecedores são os produtores de uva ou então um produtor de vinho, porque eu considerei como vinícola aqui. Eu considerei aquela empresa que faz pelo menos uma parte do processo produtivo da uva, ou então só a plantação das uvacinas, ou então o processo em si de vinificação, que é transformar a uva em vinho, ou então a distribuição final. E também incluiu aquelas que tem, tipo, né, fazem todo esse processo, planta, faz a vinificação e depois distribui. Então, eu busquei isso, eu considerei isso para como elo
processador, né, esse é o produtor. Então, foram 9 vinícolas, 3 fornecedores, produtores de uvas finas ou de vinhos, que eram fornecedores das vinícolas que eu entrevistei. Então, assim, eu parti realmente da minha análise a partir das vinícolas, encontrei as vinícolas e daí eu perguntei quais são os fornecedores, né? Vocês podem me passar o contato? E fui atrás dessas pessoas, tanto que até no artigo tem uma tabela que tem lá fornecedores, e aí eu coloquei os dados dela e no final coloquei vinícola. Não sei se ficou tão claro que é a vinícola para quem ele fornece, só para dar um dado a mais, né? E também busquei o representante da Vinopar, que a Vinopar é uma das associações, uma das principais associações de vitivinicultores do Paraná. E aí também eu quis para me ajudar na triangulação dos dados. Então, eu fiz dessa forma. E aí a minha análise dos dados, eu busquei elencar ela, né, separando por recursos humanos, físicos, organizacionais e financeiros. Eu trouxe os quadros porque, assim, eu levei previamente para eles, mas eu também deixei aberto para eles me falar quais tipos de recursos humanos, por exemplo, eles tinham. Aí eles viram lá mão de obra, né, experiência, habilidade dos gerentes, recursos físicos, localização. E eles foram me falando, né, quais eles viram, quais que eles tinham, que eram valiosos, quais que eles viram que eram mais escassos no Paraná e que eles tinham também, e por fim, quais que eles viam que tinham essa vantagem, né, de ser custoso de imitar. Então, eu fui perguntando, então, essa também é uma limitação do trabalho, porque é tudo na visão deles também, eu fui tentando, assim, abordar com a teoria, pensando nisso, mas é muito dessa questão da visão deles, o que eles viram. Então, por exemplo, aqui nos recursos humanos eu trouxe principalmente a mão de obra qualificada e também a experiência e habilidade dos gerentes e o relacionamento entre as pessoas e grupos de pessoas, porque os gestores, eles me falaram, né? Eu também, é importante ressaltar isso, né? Que eu acho que no vídeo não passou, mas eu considerei como recurso competitivo, né? Recurso que traz essa vantagem competitiva, aquele que é no mínimo raro ou custoso de imitar, porque já sendo raro, ele já tinha uma vantagem, mesmo que seja temporária, e custoso de imitar daria aquela vantagem que é mais sustentável, né? Bom, então eu tentei elencar dessa forma, falar sobre cada um dos tipos de recurso. Eu não sei se você quer que eu cite os recursos que eu encontrei como estratégicos. De uma maneira resumida, por favor. Ah, então tá. É que eu não sei quanto tempo que eu tenho aqui. É, Então, nos recursos humanos eu já falei, aí nos recursos físicos, os principais, vou falar dos principais. Então, eu vi que muito era essa questão da estrutura física para produzir a uva e o vinho, porque são estruturas que são caras, principalmente na parte de construir um parreiral de uva fina. É algo assim que aqui no Paraná é mais difícil, também engloba a localização, porque aqui o clima, ele assim, o pessoal que eu entrevistei falou muito que está nessa questão de desenvolver, de estudar, para entender melhor o clima da região, porque a uva fina ela precisa de um clima muito específico. Então, não tem tantos locais que realmente plantam uvas finas aqui no Paraná. Estão tentando aumentar isso, mas tem esse desafio, né? Então, isso, para quem tinha, foi visto como um recurso estratégico e também o acesso à matéria-prima, né? Também tá dentro dessa mesma questão. Quem tem, sai na frente, tem essa vantagem competitiva, né? Aquelas vinícolas que eu vi que aquelas vinícolas que elas plantavam também as próprias uvas, além de vinificar, elas tinham essa vantagem ainda maior, porque daí elas tinham a própria matéria-prima ali dentro. Os recursos organizacionais foi visto principalmente a cultura e a reputação, é um setor que é mais fechado, então a reputação entre os fornecedores de uva fina é muito importante para as vinícolas, a reputação nas vinícolas também foi vista como algo importante que traz essa vantagem. E nos recursos financeiros, como eu considerei raro e custoso de imitar para conseguir a vantagem competitiva, todos eles foram considerados raros, custosos de imitar, eu vi mais que era a capacidade de investimento, por ser um setor que ele exige muitos investimentos, assim, para se iniciar, por exemplo, para construir um parreiral de uvas, demora de 8 a 9 anos até conseguir produzir uma uva boa para fazer o vinho em si, então tem todo esse tempo, e depois que o vinho vai ser vinificado, às vezes pode demorar de 6 meses até 2 anos para ficar pronto, então também tem uma estrutura, uma capacidade de investimento que precisa ser maior, porque não é um investimento que volta tão no curto prazo.
Aí eu também vi um pouco assim sobre o modelo Brio, se estava organizado ou não em termos de estrutura, em termos de sistemas de controle e remuneração. E aí, por fim, tá. É que eu tô relembrando também. Então, aí por fim, né, eu fiz essa análise com o modelo Vril, né? Então, a estrutura são empresas mais centralizadas, de cunho familiar, de porte pequeno a médio. Elas têm uma comunicação que é mais boca a boca, que é mais interna. Sistemas de controle existe, mas ainda falta um pouco, né? É mais aquela cultura mais informal. E a remuneração também, eu tentei, né, ver na visão deles, então não é uma limitação do trabalho também, que eu não consegui ver completamente isso, teria que perguntar por funcionário, né, mas eu não consegui ver essa questão, mas eles são importantes para organizar esses recursos humanos que são estratégicos, né, em termos de manter eles engajados, então eu consegui verificar somente isso. E aí, por fim, né, o que eu pude ver é que, assim, essas vinícolas, elas têm potencial para estar crescendo, tem esses recursos estratégicos que compõem elas, tem esses desafios também que estão atrelados, né, à questão do clima, do desenvolvimento mesmo econômico, do Paraná, como essa questão da vitivinicultura como um todo. Também tem aquele projeto Revites que eu coloquei no início, foi até um ponto que os avaliadores colocaram, que depois, ao longo do trabalho, eu não cito ele, mas é porque, assim, é um projeto que é para revitalizar essa plantação de uvas, toda essa cadeia das uvas e os seus processados, é para tentar revitalizar e aumentar isso no Paraná, porque viu que existe no mercado, existe esse potencial. Só que, em entrevistas, eu não consegui ver tão bem a eficácia desse programa, porque estava bem no início, uma ou duas pessoas citaram ele, então acabou que eu nem coloquei. E aí, assim, por fim, foi visto que existem esses recursos, né? Os recursos humanos, físicos, organizacionais e financeiros que são estratégicos, que eles apresentam características de raros, custosos de imitar. Tem essas questões, né, de ter essa ambiguidade causal, questão do path dependency, algumas vinícolas elas são pioneiras na região, então eu meio que consegui ver. E aí, por fim, que eu posso falar assim, tem o mercado, tem recursos que estão ali, precisam se desenvolver, a estrutura para as vinícolas, como são pequenas, né, todas as vinícolas assim, que eu entrevistei, pequena, acho que uma ou duas eram características de média, mas elas têm esse potencial para estar crescendo, né, precisaria se organizar melhor esses recursos para estar realmente entendendo todo esse potencial competitivo. Acho que seria isso. Tem algo Perfeito, Adriano. mais? Passei do tempo? Não, 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 tranquilo. Passou um pouquinho, mas a gente consegue administrar aqui. Mas foi importante para a gente compreender um pouquinho melhor o seu trabalho. E aí, Adriana, o que que eu vou, né, eu vou perguntar um pouquinho para você, professora Cleiciele, por gentileza, fica à vontade também, tá? Assim, ó, claro, isso daqui é a sua dissertação. Eu vejo que ali dentro do seu trabalho, essa questão principalmente de uvas finas ou vinhos finos, ele tem muita questão da região, localização, solo, clima. Então, isso acaba sendo um recurso que ele não imitável, justamente porque até eu queria saber se nessas regiões tem certificação de origem, se tem algum programa que faz esse processo de certificação de origem, né? Do produto, como no estado do Paraná, por acaso também estou aqui, né? Tem na região de São Mateus, que tem da erva mate do Paraná, por conta da altitude, que faz com que tenha uma erva mate especial. No caso dos vinhos, acontece algo similar também, né? Por exemplo, na Itália tem muito isso, na França, das regiões específicas e aí tem-se. Então, não sei se você explorou, eu acho que poderia até explorar um pouquinho mais, dentro do próprio trabalho, tá? Isso daqui é apenas como uma sugestão, porque eu falo que dentro o setor tem isso. Aliás, por acaso você trabalha, tem alguma conexão com o setor de vinhos, Adriano? Não, não tenho. Foi Só assim, a por... professora Cleice, ela estava com essa ideia, né, de ter um projeto de pesquisa em alguma cadeia produtiva, que daí ela escolheu do vinho, e daí como eu fui a primeira aluna dela de mestrado, né, aí ela, né, eu falei assim, professora, vamos trabalhar então com vinhos vivos, eu acho bem interessante, aí foi daí que surgiu. Só Não, gosto, né? bacana, bacana. Não, perfeito. Só mais uma sugestão que eu faria aqui para você, e obviamente a professora que vai
tem esse entendimento. É claro que quando a gente estava trabalhando na dissertação, é um pouco mais, os projetos nós temos um tempo de desenvolvimento um pouco mais simples, mas eu acredito assim que posicionar principalmente assim o gap teórico para o desenvolvimento da pesquisa, obviamente considerando que a gente está trabalhando com uma teoria que a gente já tem algum material produzido sobre essa justificativa dos porquês utilizar a teoria para fazer análise dentro daquele contexto específico e como que isso avança, faz com que a teoria auxilia no avanço. Eu percebi que, obviamente, o trabalho está muito bem organizado, estruturado, né? É mais no sentido, assim, de quando vai encaminhar para um periódico, e quando melhor preciso estiver, é melhor para Adriana, fecha um pouquinho o seu áudio, por favor, porque Porque eu não estou conseguindo. Tá. Obrigado, porque acho que estava dando interferência. Porque eu acredito que ele vai criar um potencial maior de publicação dentro de um periódico do trabalho, né? Uma pesquisa que foi bem conduzida, claro que é parte só dela, vocês ainda não falaram da outra parte da teórica que também foi utilizada além da estratégia, mas assim, está de parabéns pelo trabalho, perfeito? Depois a gente vai abrir mais. Aliás, professora Gleiciele, gostaria de fazer algum comentário, por gentileza? Tá tranquilo? Depois, então, a gente abre para a gente não seguirmos aqui rigorosamente dentro do tempo. Mas obrigado por enquanto, Adriana. Enfim, o terceiro trabalho que nós temos, eu vou pedir, quem vai fazer a apresentação para a gente hoje vai ser a Elna, né? Navigating Tensions in Social Enterprises. Elna, eu acho que vamos direto para a apresentação. Se você puder apresentar para a gente, Elna, aí a gente já... Tudo Pode ser. bem eu compartilhar o vídeo, porque eu estou em uma sala compartilhada, e aí eu prefiro compartilhar o vídeo no YouTube, pode ser? Claro, Tudo bem. claro, sem problema, né? Quem apresentou para a gente foi o Felipe, né, no vídeo, que Isso. é o autor. Vamos ver se a gente consegue ter melhor Doutorado o na áudio. FEA USP, e eu vou Tá apresentar ouvindo? esse artigo escrito Perfeito, conjuntamente Elna. com a Elna Góes, também aluna do doutorado na FEA USP, e o nosso artigo se chama Navigating Tensions in Social Enterprises, a Comprehensive Review of Stakeholder Engagement Strategies. Esse trabalho ele parte do entendimento de que organizações que se propõem a gerar impacto social ou ambiental, enquanto são financeiramente viáveis e sustentáveis, têm que lidar com tensões relacionadas ao equilíbrio dessas duas dimensões, né? E precisam de práticas gerenciais para lidarem com essas tensões. E o engajamento de stakeholders é uma alternativa para lidar com essas tensões que surgem de demandas divergentes dos vários grupos de stakeholders. Entretanto, tem um gap de pesquisa relacionado a como essas organizações lidam com as suas tensões, especificamente interagindo com os seus stakeholders. Nesse sentido, a nossa pergunta de pesquisa é: de que formas as estratégias de engajamento de stakeholders são aplicadas para gerenciar essas tensões em empreendimentos sociais? Para isso, a gente estruturou nosso referencial teórico em dois principais temas. Então, a gente abordou as tensões em empreendimentos sociais. A gente pôde usar a classificação de Smith e autores para mapear essas tensões na literatura. E a gente usou também a literatura relacionada a engajamento de stakeholders para mapear ações, estratégias e resultados. Então, aqui relacionado a engajamento de stakeholders, a gente usou o trabalho de Friedman e Miles, o trabalho de Stocker e autores, e o trabalho de Kuyala e autores, para classificar ações, estratégias e resultados do engajamento. Já com relação ao método, né, essa é uma revisão sistemática da literatura, então a gente conduziu as buscas em duas bases, na Web of Knowledge e na Scopus, e a gente combinou termos relacionados a formas de se referir aos empreendimentos sociais com a palavra tensões. Isso é importante de destacar, que a gente fez a busca na literatura de tensões em empreendimentos sociais para buscar dentro dessa literatura artigos que trouxessem evidências empíricas da utilização de ações e estratégias de engajamento de stakeholders para lidar com as tensões. E aí o nosso processo de coleta e tratamento dos dados, né, foi seguindo aqui o modelo do Prisma. Então a gente sai de 235 artigos únicos depois da eliminação da duplicidade pela junção das duas bases. Ao lermos aí todos os títulos e resumos desses artigos, a gente selecionou 38 artigos para análise. Desses 38, a gente descartou alguns que não contribuiriam para o objetivo da pesquisa, tem alguns que a gente também não conseguiu acessar integralmente, e a gente fechou a nossa amostra aqui
com 27 artigos que foram analisados nessa pesquisa. E para organizar a apresentação dos resultados, a gente dividiu aqui em 3 principais perguntas que a gente vai tentar responder nesse nosso trabalho, nesse nosso estudo. Então, a primeira é como que cada grupo de stakeholder está conectado com as tensões em negócios com impacto social. Depois, como que as ações de engajamento de stakeholders e as estratégias têm sido usadas para lidar com essas tensões e, por fim, quais são os principais resultados que essas ações e estratégias de engajamento trazem para gerenciar as tensões em negócio de impacto, né? Então, a gente vai se guiar os resultados por essas 3 perguntas, começando pela primeira delas, então, em que a gente vai olhar como que cada grupo de stakeholder está relacionado com as tensões. Então, para essa primeira análise, a gente usou o modelo de classificação proposto por Smith e autores para entender como que esses diversos grupos de stakeholder, por meio das suas demandas, né, podem causar tensões de performance, de estruturação, de pertencimento e aprendizagem. Vai ter uma síntese dessa análise também no apêndice, que eu vou mostrar também aqui no slide mais adiante, mas só a título de exemplo, né, a gente pode perceber que stakeholders diversos podem ter perspectivas diversas sobre o prazo de um determinado retorno de um investimento feito ou até da profundidade desse impacto, né? Isso causa uma tensão de aprendizagem, né? Então, isso é presente, por exemplo, quando o governo faz um determinado investimento, ele tem uma perspectiva de retorno diferente de outros stakeholders, né? Uma expectativa diferente. E com isso a gente foi para a segunda pergunta para entender quais eram as ações e estratégias de engajamento dos stakeholders que estavam sendo usadas para gerenciar as tensões nesses empreendimentos. Para isso, a gente usou o modelo de Friedman e Miles para buscar essas ações presentes nos trabalhos e depois a gente agrupou de acordo com os levels propostos por Stocker e demais autores. E a gente conseguiu encontrar uma série de exemplos de ações que eram realizadas para engajamento de stakeholders relacionadas à informação, resposta e envolvimento. E com isso a gente conseguiu sistematizar por grupo de stakeholder, né, como que as demandas desses stakeholders geravam tensões de performance, estruturação, pertencimento e aprendizagem e quais estratégias de engajamento de nível informacional, de resposta e de envolvimento eram usadas também com cada grupo de stakeholders, né? Isso aqui é apresentado, essa mesma imagem aqui que está no slide é apresentada no apêndice do nosso trabalho. E, por fim, a gente buscou compreender quais eram os principais resultados dessas ações e estratégias de engajamento de stakeholders que, por sua vez, ajudavam no gerenciamento das tensões em organizações com impacto socioambiental. E a partir do trabalho de Kujala e autores, a gente classificou esses resultados do engajamento dentro dos diversos componentes do engajamento de stakeholders, né? Então, a gente pôde ver que dentro do componente moral, essas ações e estratégias podiam influenciar a legitimidade, a confiança e a resolução de conflitos. Dentro do componente estratégico, essas ações e estratégias de engajamento facilitavam o acesso a recursos e a criação de valor. E dentro de um componente pragmático, a gente traz aqui a cocriação de valor como algo também resultante das ações de engajamento de stakeholders que, por sua vez, ajuda a gerenciar as tensões nos empreendimentos socioambientais. A partir desses resultados, a gente pôde construir a nossa argumentação que está na nossa discussão e que, por sua vez, é representada por esse modelo teórico que está nos apêndices do trabalho, né? A gente pôde discutir sobre como as tensões moderam a relação entre atividades dos empreendimentos com impacto social e a sua geração de valor social e viabilidade financeira, né? E essas tensões se originando das demandas divergentes dos grupos de stakeholders. Mas a gente percebeu que é importante não olhar para as tensões e para os grupos de stakeholders de forma isolada, porque é uma relação de interdependência entre as várias tensões e entre os grupos de stakeholders. Isso está na nossa discussão de resultado. A gente também pode compreender como as ações informacionais são importantes para justificar decisões para esses grupos de stakeholders, enquanto as ações de resposta e as ações de envolvimento podem permitir cocriação, né, de valor com esses vários stakeholders que têm demandas e expectativas distintas. Então a gente conseguiu aqui no trabalho sistematizar os principais grupos de stakeholder originando tensões, as principais ações e estratégias de engajamento de stakeholders e esse modelo conceitual. Com isso, a gente busca contribuir tanto para a literatura de empreendedorismo social, que busca esse maior entendimento sobre como essas organizações lidam com as suas tensões pela interação com stakeholders, e a gente também busca contribuir para a literatura de stakeholder, aplicando ou buscando evidências da utilização do stakeholder engagement em contextos muito diversos, inclusive olhando para países diversos que refletem os estudos que a gente analisou. E a gente traz também implicações para a prática, buscando estimular
mais essas parcerias entre diversos atores, potencializando os resultados de organizações que buscam esse impacto socioambiental, contribuindo aí para os objetivos do desenvolvimento sustentável. Aqui a gente tem algumas das principais referências bibliográficas utilizadas, e é isso, agradeço a atenção e ficamos à disposição para contribuições e dúvidas. Muito obrigado. Obrigado, Ana, pela apresentação. Acho que agora conseguimos compreender bem. E aí, na verdade, eu queria tirar uma dúvida, né? Até para você contar um pouquinho da história desse artigo, se foi você está fazendo durante o período de doutoramento, né? Que você está fazendo, você e o Felipe. E eu tenho uma dúvida em relação ao modelo teórico que vocês fizeram ali. Conta um pouquinho como é que vocês construíram, por que aquelas tensões, dependendo do tipo do stakeholder, se ele é stakeholder primário, secundário, essas tensões elas são diferentes e como dentro desse modelo, se vocês conseguiram identificar algo nesse sentido, poderia contar um pouquinho para a gente, Ana? Claro. Então, esse trabalho, ele é da tese do Felipe, né? Ele é da área de social enterprises, organizações híbridas portanto, da literatura de tensões também. E eu sou da parte do stakeholder engagement, né? Mas essa é a tese dele, tá? Esse é o capítulo 1, né, da tese dele, vai ser estruturado em 3 artigos. Então, na leitura que ele fez, ele viu que uma das oportunidades que estava sendo pedida na literatura de tensões era fazer essa junção com o stakeholder engagement, né? Então, a gente foi analisar os artigos que conseguimos encontrar nas bases e tudo que a gente encontrou resultou, então, dessa revisão da literatura, né, uma revisão sistemática, porque a ideia é pegar os tipos de tensões que a gente encontrou com os tipos por tipo de stakeholders e fazer estudos de casos. Esse daí seria o capítulo 2, tá? Então, tudo que a gente apresenta, inclusive o modelo conceitual e os tipos de tensões, vem do que foi encontrado em outros artigos, tá? Então, a gente não explorou exatamente as justificativas de por que stakeholders primários têm uma tendência a gerar tais tipos de tensão e uma tendência a gerar tais tipos de ações de engajamento. A gente teve mais uma abordagem de identificar o que é o quê, para no estudo de casos tentar identificar o porquê e generalizar. Então, não sei se eu respondi ou não, mas as justificativas do porquê que tal grupo leva a tal tensão, que leva a tal resposta, a gente não tem dos artigos, tá? Não, perfeito. Na verdade, vocês têm os indicativos iniciais ali, né? Estou Isso. comentando, por acaso, vi o professor João, tá? O seu orientador, me fazendo essa pergunta no dia da minha banca, tá bom? Uhum. E ele falou assim, como é que... Você vê, as coisas ficam marcadas na vida das pessoas. Sim. Isso, por acaso, o professor João Maurício, que é o orientador da Elna, esteve na minha banca e ele me fazendo literalmente essa pergunta, assim, como chama mesmo, de como que é construído esse modelo teórico, né? E esse modelo Uhum. teórico, ele precisa estar melhor descrito. Claro que isso daqui foi uma abordagem inicial e óbvio que claramente se percebe que vocês fizeram a partir dessa primeira leitura, né? Mas esse refinamento desses detalhes desse engajamento dos stakeholders, nessas tensões, ele acaba sendo diferente. A gente vai ter que compreender um pouquinho melhor isso dentro desse modelo, que talvez dentro desses estudos de caso, né? Por isso que é importante a gente ir conversando com vocês, autores, para a gente saber a história do artigo, né? Ou seja, então a gente vai ver isso então, em uma próxima etapa do trabalho. Então, nesse sentido fica mais claro, Elna. Uma outra coisa, então, na verdade, assim, isso daqui é o primeiro dos artigos Do Felipe, isso. É o primeiro dos artigos dele e, inclusive, ele está viajando hoje. Ele vai fazer um período com a Kuyala, que é uma das autoras citadas, né? E aí a ideia é, na próxima etapa, fazer um estudo de caso entre países
porque uma social enterprise no Brasil tem critérios diferentes e na Finlândia tem outros critérios, né? Então ele quer pegar casos dos dois países para tentar daí então tirar justificativas de por que que isso acontece, né? E fazer generalizações, né? E aí a ideia de que esse seja o capítulo 2 e o 3 seja um puramente teórico. Uhum, Depois de perfeito. tudo isso, seja uma coisa assim conceitual, né? Assim, também uma sugestão aqui para você. Normalmente, como vai ser trabalhado com essa questão de estudos de casos comparativos, e aí você comentou sobre a questão da generalização. Eventualmente, a gente usa, só uma questão assim de detalhe, tá, Elna? Eu não sei se eu usaria a palavra generalizações ou transferibilidade conceitual, que talvez fica mais a gente se sinta mais confortável em escutar dentro da academia, tá? Também isso daqui é apenas a título de sugestão, tá bom? Tá bom, É, obrigada. não, que isso. E, aliás, e parabéns pelo trabalho, parabenizo também o Felipe pela tese, tá certo? Seguindo aqui, pessoal, Obrigada. tentar controlar o tempo, daqui a pouquinho a gente volta a falar também, Elna. Gostaria do nosso último trabalho, a Paula está por aí, o poder transformador das mulheres, impacto na participação feminina na relação entre RSC e desempenho econômico. Paula, se você puder fazer a gentileza, assim como a Elna, de apresentar para a gente, creio que a gente consiga o melhor resultado aí. Você faria essa gentileza? Sim. Espera aí que eu vou compartilhar aqui com vocês. Estão enxergando? Sim, perfeito. Sim. Bom dia a todos. Sou a Paula, doutoranda da FURB, e eu vim apresentar o artigo. Estão escutando bem o som? Também, tá perfeito, Que tem Paula. como temática o poder transformador das mulheres, impacto da participação feminina na relação entre responsabilidade social corporativa e desempenho econômico. Ele foi desenvolvido por mim e pela Daniele, também doutoranda da FURB, juntamente com o professor Christian Falaster. Então, fazendo uma contextualização, a literatura sobre responsabilidade social corporativa vem ganhando destaque nos últimos anos, e esse crescente interesse tem sido evidenciado também no contexto prático, como uma resposta a um apelo das partes interessadas, como órgãos reguladores, ambientalistas, credores e a própria mídia. Então, alguns estudos mostram que a implementação dessas práticas tem reflexos positivos no mercado financeiro, e a responsabilidade social corporativa se tornou uma ferramenta importante para as empresas em todo o mundo, instigando o envolvimento em atividades socialmente responsáveis. Então, evidências na literatura mostram que existem diferenças de gênero, né, em valores, experiências e conhecimentos relacionados à RSC, e que empresas com uma maior representação feminina em cargos de direção tendem a se engajar mais em iniciativas de responsabilidade social corporativa. Assim, buscamos compreender, né, se a representação feminina no conselho da administração ou em cargos executivos dentro das empresas pode modificar a relação entre a adoção de práticas de RSC e desempenho no contexto latino-americano. E com base nessa discussão, o objetivo deste estudo é analisar a relação da responsabilidade social corporativa no desempenho econômico das empresas moderado pela participação feminina. Então, falando um pouco sobre a fundamentação teórica, a responsabilidade social corporativa, a RSC, ganhou destaque desde a década de 1960 e é influenciada pelas características dos gestores. Então, a literatura aponta que a diversidade nos conselhos, especialmente a participação de mulheres, pode melhorar as práticas de RSC e o desempenho das empresas. E, nesse sentido, a teoria do alto escalão pode ser uma teoria adequada para explicar como a participação feminina e suas características estão relacionadas à RSC e ao desempenho econômico das empresas. Então, a teoria ela argumenta que as decisões estratégicas tomadas pelos altos executivos influenciam o desempenho das empresas, e o gênero tem sido considerado um fator importante que influencia o processo de tomada de decisão. Assim, com base na revisão de literatura, desenvolvemos algumas hipóteses. A hipótese 1, I1, A, B e C,
indica a relação direta e por cada dimensão, ambiental, social e de governança. E a hipótese 2 e 2A, B e C, incluindo a moderação. E com relação ao método, para a seleção da amostra, utilizamos dados secundários coletados a partir da base de dados Refinitiv. A amostra compreende empresas situadas em países da América Latina, incluindo Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru. A escolha se deu pela disponibilidade dos dados financeiros desses países. E incluímos todos os setores disponíveis na base de dados do período de 2012 a 2021, e a amostra final resultou em 12.531 observações. Em relação às variáveis, a dependente, que é o desempenho econômico, foi utilizado o EBITDA. A independente, que é a responsabilidade social corporativa, foi utilizado o score total de divulgação e também para cada dimensão. E a variável moderadora, que seria a participação feminina, ela seguiu duas métricas, conselho como membros executivos. Também acrescentamos algumas variáveis de controle, como o tamanho do conselho, dualidade do CEO, o tamanho da empresa, alavancagem. Para testar as 4 hipóteses de pesquisa, utilizamos o modelo de regressão em dados e painéis e incluímos os indicadores de ano e setor para controle das características macroeconômicas. Para evitar o viés de seleção, empregamos o método de Heckman. Então, partindo para os resultados, a tabela 2 apresenta a estatística descritiva e a matriz de correlação. Houve algumas altas correlações em nossos dados, mas ressaltamos que os valores de VIF estavam todos abaixo do limite de 10 em nossos modelos. Partindo para os resultados das hipóteses, a hipótese 1 foi aceita, ou seja, quando as empresas divulgam as informações de RSC, há um aumento no seu desempenho econômico. As hipóteses 1A, B e C, que sugerem que as dimensões da RSC estão positivamente relacionadas com o desempenho econômico, também foram confirmadas, indicando que as empresas que demonstram preocupações ambientais, sociais e de governança têm um melhor desempenho econômico. Na hipótese 2, que é a moderação, ressaltamos que foram utilizadas 2 medidas para a participação feminina, nos conselhos e como membros executivos. Os resultados apontam um efeito significativo do termo de interação, fornecendo suporte empírico para a hipótese. Portanto, esse resultado sugere que quando as empresas têm uma maior participação feminina nos conselhos de administração e como membros executivos, a influência da RSC no desempenho econômico é favorecida. Já nas hipóteses 2A, B e C, os resultados demonstram que quando há uma maior participação feminina nos conselhos, a relação entre RSC social e o desempenho econômico é potencializada. Já para as dimensões ambiental e governança, o termo de interação não se mostrou significativo. Considerando a participação feminina como membros executivos, encontramos significância no efeito moderador. Então, esses achados eles dão suporte para aceitarmos a hipótese 2 e hipótese 2A, B e C, já que em uma das medidas que mensuram a participação feminina, o efeito da moderação foi confirmado em todas as dimensões de RSC. Em relação à discussão, as principais descobertas foram que empresas com uma maior pontuação em termos de divulgação das práticas de RSC adotadas estão associadas a um maior desempenho econômico. No contexto da América Latina, empresas que apresentam conselhos da administração e cargos com membros corporativos com maior percentual de mulheres, indicando uma maior diversidade, podem influenciar a adoção de práticas de RSC e afetar positivamente o desempenho econômico. E conselhos e cargos de membros executivos com uma maior participação feminina intensificam a relação entre a adoção de práticas sociais no desempenho. Para as práticas relacionadas ao ambiente e governança corporativa, apenas a presença feminina em cargos de membros executivos reforça o impacto dessas práticas no desempenho. Como contribuição teórica, então, preenche a lacuna de pesquisa envolvendo o efeito moderador da participação feminina na relação entre práticas de RSC e desempenho econômico nas empresas latino-americanas listadas em bolsa. E, por fim, esse estudo ressalta a necessidade de estudar o impacto da participação feminina em cargos corporativos e seu impacto nas práticas empresariais e desempenho. Como contribuição prática, os resultados do modelo investigado podem contribuir para a formulação de políticas relacionadas tanto à adoção de melhores práticas ambientais, sociais e de governança, como em alternativas que deem uma maior oportunidade para que os cargos corporativos sejam cada vez mais ocupados por mulheres. E, por fim, a limitação desse estudo foi pelo fato de a amostra ter sido restrita somente a esses países,
visto que não foram utilizados todos os países da América Latina, mas os que continham dados disponíveis, o que pode ocasionar um viés de generalização sobre o comportamento das empresas, que não refletem toda a América Latina. E futuras pesquisas podem examinar se as diferenças de gênero e cultura podem apresentar efeitos significantes nessas relações. E é isso, muito obrigada. Obrigado, Paula, pelo trabalho, parabéns, tá? É um tema super atual e muito interessante. E aí eu vou fazer aqui rapidamente como chamamos, uma pergunta para a gente abrir para os outros participantes também, para perguntarem para os autores. Assim, que nem você mesmo coloca ao final, né, do trabalho, enquanto limitação, você fala assim, ó, a gente não pode falar que é América Latina, porque nós pegamos apenas alguns países, né? Mas aí o trabalho ele dá a entender que é a América Latina. Então você mesmo já nos fala assim, ó, porque muitas vezes a gente tenta, entre título e objetivos, a gente tem expectativas e cria expectativa no leitor. Então, eventualmente, fazer esse posicionamento. Você me gerou uma expectativa no início e no final você falou assim, ó, mas não é bem isso o que aconteceu, tá bom? Só sugestão, viu, Paula, para você. E outra coisa também que acontece dentro dos países da América Latina, mesmo a gente tem os países hispanohablantes e os não, os de língua portuguesa, no caso do Brasil, que tem o contexto social deles é muito diferente. Não sei se você chegou a mensurar isso daqui. E mesmo o México também, ele tem uma outra acaba tendo uma outra característica, apesar de ser de língua espanhola, porque ele está muito próximo da América do Norte, então acaba por influenciar essa questão cultural. Eu não sei se você chegou a fazer, e aqui é uma dúvida, tá, para alguma coisa nesse sentido, localizado por país. Se você pegar, no caso, contexto argentino, contexto brasileiro, contexto peruano, que também tem uma característica social muito específica, e o mexicano, se isso há diferenças entre os seus resultados, e eu percebi que você foi muito cuidadosa ao utilizar as palavras quanto a essa questão da moderação do papel feminino, quando você coloca sugere, quando você coloca potencializa, favorecida, uma relação favorecida, né? Viu? Aliás, parabéns por esse cuidado. Você é muito precisa ao utilizar, ou seja, os dados nem sempre colocam isso de uma maneira muito clara para a gente, né? Volto a dizer, é um tema super importante, a gente tem que pesquisar e seu trabalho tem uma importância social importante aqui dentro desse processo, viu, Paula? Mas é só para que a gente possa compreender melhor um pouquinho desse seu cuidado com os dados e essa relação dos países, né? Porque eles têm contextos sociais bem distintos. Se você puder falar um pouquinho para a gente. Então, em relação aos dados, aos contextos dos países, a gente não analisou eles de forma isolada. A gente acabou analisando todos juntos. E a ideia, de fato, era fazer em todos os países da América Latina. Só que quando a gente vai acessar esses dados secundários nas bases, a gente não encontra. Geralmente são esses países que a gente utilizou. Tu não consegue, há muitos dados faltantes sobre essas empresas listadas nos demais países. Então, acaba que quando os artigos são feitos através da base de dados e pega a América Latina, geralmente é restrito a somente esses países. E a ideia de analisar isoladamente foi algo que até a gente pensou em algum momento, mas depois, no desenvolver do trabalho, a gente pensou, não, vamos tentar botar tudo junto, até porque, né, são poucos países, mas eu gostei da ideia, realmente é algo que a gente já havia pensado e agora com o professor falando, ficou mais evidente a importância de se analisar isoladamente, né, já que os contextos são bem, bem diferentes. Perfeito. Não, também assim, isso aqui é título de sugestão. A gente está falando, viu, Paula, para a gente tentar que os trabalhos de vocês tenham um maior potencial de publicação, enfim, e você, enquanto doutoranda, sabe a importância dessas publicações. Para não me alongar muito, estamos aqui mais ou menos dentro do tempo, ainda temos 15 minutos aqui para conversarmos. Gostaria de abrir entre os autores e também quem está nos acompanhando aqui para fazer perguntas para os autores da nossa sessão.
entre vocês, né? Que é alguma dúvida. Temos aqui, na verdade, são duas sessões, uma de estratégia competitiva, são dois artigos de estratégia competitiva e dois de estratégia corporativa mais stakeholders dentro da mesma sessão, com uma diversidade, né? Temos dois trabalhos quantitativos, uma revisão de literatura e um trabalho qualitativo dentro da nossa sessão. Então, temos aqui um desafio grande, né? Entre as conexões dos trabalhos. Mas, por favor, gente, fiquem à vontade em perguntar. Fazer comentários. Nós estamos todos... A Bom, sexta-feira tá... é, Por eu, favor, eu posso. Adriana. Gostei muito dos trabalhos, tá? Todos estão de parabéns. Eu acho que é muito importante a gente ter esse canal, né, para discussão, para poder pensar nos próximos passos desses trabalhos, nas publicações, né? Então, eu gosto muito de participar, né, quando é possível, né? Fico muito feliz. Parabéns, vocês estão de parabéns. Eu tenho algumas dúvidas. Eu fiquei com uma dúvida, estava olhando agora o último trabalho que foi apresentado. E aí eu queria te perguntar se você tentou usar um painel dinâmico, né? Assim como, né, a gente tem algum tipo de persistência aí nessas relações, né? Eu entendo, claro, você usou o método de Heckman para viés de seleção, isso aí muito bom para corrigir esse viés. Mas eu queria saber se usou algum tipo de painel dinâmico, né, na estrutura da variável dependente. Não, a gente não utilizou nenhum painel dinâmico. É que esse trabalho ele é oriundo de uma disciplina que a gente fez, e aí a gente resolveu logo, né, que a gente concluiu, mandar para o CMEAD, para cá para o evento, para ver as contribuições e aí, né, reformular o trabalho. Então, Tá é ótimo. algo que Eu acho até que vou... ficaria bom, porque vocês têm aí uma estrutura, né, de dependência, né, do próprio passado dessa variável resposta. Então, acho que talvez seja interessante vocês tentarem, né, alguma estrutura dinâmica na modelagem. Muito obrigada pela contribuição. Imagina, mas eu gostei muito. Parabéns. Obrigado, professora Adriana. Obrigado, Paula, pela resposta. É isso que a gente tem que fazer, pessoal. É trocar mais ideias daquilo que a gente enxerga que o trabalho, porque muitos trabalhos, aliás, todos realmente estão de parabéns pelos trabalhos. E se a gente consegue trabalhar numa perspectiva colaborativa, de contribuir, de novas análises que podem ser feitas, a gente vê que a possibilidade de crescimento é ainda maior, né? Muitas vezes a gente cobra dos eventos que nem sempre a gente consegue ter esse espaço de uma maneira mais colaborativa, então a gente tem que aproveitar. Mais alguma pergunta? Leandro, Zé Antônio, se quiser também. Por favor, Leandro, está com a mão levantada, por gentileza. Bom dia a todos. Então, vocês estão me ouvindo? Então, é sobre aquele trabalho sobre recursos estratégicos que a Adriana apresentou, né? Eu achei bem interessante explorar nesses recursos a partir da RBV, e eu li o artigo, e lá nos resultados, assim, nas contribuições, né, eu acho que eles podiam avançar um pouco mais nas contribuições iniciais, né, como colocar isso na prática, como que os gestores poderiam fazer para identificar esses recursos e como utilizar esses recursos com vantagem estratégica, né? Você só citou ali alguma coisa nas contribuições, eu acho que poderia avançar um pouco mais, né, nessas contribuições gerenciais, como que os gestores poderiam explorar esses recursos e utilizar esses recursos. Adriana, tá por aí? Gostaria de fazer algum comentário da fala do Leandro? Oi, desculpa, eu estava travando um pouquinho aqui. Você falou sobre as contribuições gerenciais, né? Como gestores Isso. eles podem entender e explorar melhor esses recursos, seria isso? Isso mesmo, Adriana. Lá nas contribuições, né, como vocês só Aham. citaram, né, sobre os recursos ali, e vocês explorassem um pouco mais como que os gestores poderiam fazer para explorar esses recursos e utilizar esses recursos como vantagem competitiva.
É uma sugestão ali Agradeço. nas contribuições. Aham. Não, agradeço, realmente é algo assim que é até um desafio, né, para conseguir, né, escrever melhor, mas eu vou buscar, então, tentar descrever melhor e colocar isso de forma mais palpável mesmo, né, porque escreve sobre os recursos, né, então acho que é bem interessante isso que você falou, né, de tentar ajudar, colocar como explorar melhor, como utilizar esses recursos. Obrigada. Perfeito, José Antônio. Obrigado, obrigado, É, Adriana. bom dia, pessoal. Excelente trabalho, parabéns a todos. Trabalhos classudo, bastante conteúdo. Eu fiquei muito contente de ver a capacidade de produção do pessoal. Eu só tenho uma dúvida em relação ao trabalho da vinícola. Como eu gosto um pouco de vinho, então fiquei mais ligado nesse trabalho. Brincadeirinha. É o seguinte, vocês trabalharam dentro dessa linha de pesquisa, dentro dessa área, dessa pesquisa dentro desse ramo vinícola, e vocês em algum momento pensaram em colocar ou explorar com eles porque eles não se juntam e montam, por exemplo, uma IG, uma indicação geográfica, porque tudo que você coloca no trabalho é todo o fundamento da indicação geográfica. Indicação geográfica é exatamente o que você está falando. E a indicação geográfica vai dar uma outra dimensão para o trabalho desse pessoal. Então, precisaria entender o que eles estão pensando, porque você está falando aí em stakeholders, está falando em um grupo de produtores de uma determinada região, e esse grupo pode trabalhar, né, poderia trabalhar nesse sentido, e criar aí realmente uma vantagem competitiva. Essa seria uma vantagem competitiva do brio que você explorou da organização, que você não fala no trabalho. Você fala do valor, você fala do R, você fala do I, mas o O sumiu. E o conceito que está colocado, ou que foi colocado, desse tipo de trabalho, dessa ferramenta, vamos dizer assim, porque isso não passa de uma ferramenta de análise, ele incorpora o aspecto organizacional. E o aspecto organizacional premia um trabalho conjunto dos vários atores desse ramo, dessa região. O que caracteriza uma indicação geográfica. Então, eu queria saber se vocês pensaram nisso, se isso faz sentido, se realmente vocês não exploraram porque não é alguma coisa que tenha peso na vossa análise. Me ajuda a entender um pouquinho. Então, agradeço a contribuição. Dá para você Realmente, falar um assim, a pouquinho gente mais não alto, chegou. Adriana? Desculpa. Eu sou meio de idade, então eu não escuto muito bem. Ah, tá. Eu tô com fone também. Qualquer coisa vai me falando se eu não conseguir ouvir, tá? Então, assim, a gente não pensou, a gente não explorou nesse aspecto. O que que eu encontrei sobre isso? No momento que eu estava em entrevistas, lá em Bituruna, eu fiz uma entrevista com uma grande vinícola que tinha lá em Bituruna. Ela era, tipo, de porte, assim, para o Paraná era grande, mas o porte dela era médio. Ela, ela tinha acabado de ganhar uma indicação geográfica, que era sobre os vinhos de Ah, Bituruna. Só que era sobre os vinhos de mesa, né? Então, aí, como eu explorei os vinhos finos, eu não encontrei isso no estado do Paraná. Eu acho que é realmente algo que está tão incipiente, em estágio inicial, que talvez eles não estejam explorando isso ainda, mas assim, realmente não foi o foco da minha análise. Então, seria algo interessante para abordar se eles pensam sobre isso, né? É porque assim, eu separei, né, o segmento do vinho de mesa e o vinho fino, e estudei o vinho fino. eu estou colocando esse ponto porque eu vou querer conversar com vocês com bastante profundidade, porque o tema da minha dissertação é indicação geográfica.
da minha tese, Ai, que é legal. indicação geográfica. Estou estudando isso profundamente. Então, o trabalho de vocês me chamou muito a atenção positivamente. Uhum. Eu não tinha ainda feito essa ligação com o Bril, né? Essa análise que vocês fizeram. E eu vou querer conversar com você. Inclusive, se você puder colocar no chat, se não se incomodar, e colocar no chat o seu contato, eu vou querer conversar com você, porque acho que a gente pode trocar umas figurinhas aí, tá bom? Mas, de qualquer Sim. forma, todos os 4 trabalhos, eu fiquei muito, muito impressionado com a qualidade dos meus. Parabéns para vocês todos. Perfeito, obrigado, Seria Jean. isso. Muito, muito obrigado. Alice, mais alguma pergunta, pessoal? Saulo, eu gostaria de fazer um comentário. Pode Vai ser? lá, por favor, professor Carlos, que bom, por gentileza. Tudo bem? Bom dia. Reforço os outros colegas os trabalhos para nível de congresso, acho que estão bem bacanas. Eu só queria fazer um apêndice ao professor José, e talvez, eu não sei se vocês, na questão vinícola, não sei se vocês estão estudando esse setor, ou por acaso caiu assim como uma luva estudar ele por acesso, ou vocês estão explorando o setor vinícola? Nós temos 4 doutorandos trabalhando a questão de IG. E a Um, Graciele, um deles trabalha, aliás, uma doutora já, a Jane, que já fechou, ela trabalhou a questão do café da mantiqueira. Uhum. Nós temos uma outra doutoranda, a Simone, que está trabalhando a questão, por incrível que pareça, da alcachofra no estado de São Paulo, e também está com uma IG. Nós temos um colega, que é o Saulo, desculpe, Sidney, que está fazendo a ligação entre, não está estudando especificamente uma, e eu sei que ele também incluiu a parte de vinho, e eu estou trabalhando, estou querendo trabalhar a teoria dos comuns, dos bens comuns dentro de uma IG. E aí eu vou ter que abrir a minha pesquisa por vários segmentos. E um dos segmentos que eu tinha pensado é justamente o segmento vinícola. Por isso meu Ok. interesse Não, em porque... conversar com a jovem. Ok, eu até deixei meu e-mail, Por Graciele e favor. Adriana também. A gente está estudando não recursos, capacidades organizacionais para antecedente da capacidade da transformação digital em vinícolas Sim. brasileiras e portuguesas. Então, assim, de repente, como vocês estudaram recurso, o professor José está estudando, aqui o Vale dos Vinhedos já é DO, né, denominação de origem. Então, ele está um pouquinho mais acima do IG, que é a indicação Isso. geográfica. Hoje é o Então, primeiro passo. é, e eles são bem acessíveis ali, a Ótimo. Valduga, Excelente. Miolo, Perini, outras, né, Salton, essas são bem acessíveis, mas era bom saber como está o processo de transformação digital dentro de vinícolas. Eu acho que nós vamos perder daqui a pouquinho, esgota, a sala fecha. É. Então, eu deixei meu e-mail, se Eu vi aqui, vocês tiverem Rosseto interesse Nivale, né? de ampliar essa discussão e talvez Com replicar, certeza. a gente ter trabalhos maiores até para fazer comparações, e assim que a Alessandra estiver terminando, ela defende no começo do ano que vem o trabalho dela, ela fez comparativo, 4 vinícolas portuguesas e 4 brasileiras. Então, pode ser uma oportunidade de estudar o setor e Com desvendar certeza, mais. professor. Vou procurá-lo, professor Carlos. Porque Vou a procurá-lo. questão de gestão, eles estão ainda engatinhando, né? Eles estão muito fortes na questão de produção e de métodos, processos. Até teve avaliação nacional de vinhos brasileiros agora, no Vale dos Vinhedos no sábado. Se vocês colocarem no YouTube, vocês vão ver a avaliação nacional de vinhos Brasil 2023. É bem interessante assistir. Mas era isso, eu queria fazer esse comentário, Michel, né? Não que os outros não sejam
não sejam trabalhos a comentar, mas como o setor é de interesse da gente, então quem está estudando ele seriam bons parceiros para a gente fazer discussões aí de possibilidades de pesquisa, tá bom? Obrigado, Saulo. Obrigado, Leandro. Isso. Tá? Um Professor abraço, Carlos, eu parabéns coloquei a meu e-mail. todos. Professor Carlos, eu coloquei meu e-mail no chat, se o senhor quiser Tá pegar. ótimo. Tá, Perfeito. muito obrigado. Pessoal, eu queria agradecer demais a participação de todos vocês, pela colaboração, pelo espírito colaborativo de toda a sessão. Leandro, Zé Antônio, obrigado. Professor Rosseto, professora Adriana, professora Gleiciele, os nossos mestrandos e doutorandos que estão aqui, Hugo, Elna, Adriana, Tatiana, que também está aqui com a gente, Paula. Gente, muito obrigado pela participação. Espero que vocês tenham aproveitado o nosso SEMEAD. Em nome do professor João Maurício, professor Beni, a gente agradece e espero que poder encontrá-los novamente e tenham todos um excelente final de semana, excelente final de evento e excelente final de semana para todos vocês. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Até Tchau, mais, tchau. pessoal. Parabéns, Saulo, pela condução aí. Obrigado, professor Carlos. Até mais. Bom descanso a Tchau, todos. tchau. Obrigado a todos. Parabéns.